Então hoje vou completar um pouco essa série que eu venho fazendo sobre a universidade medieval e falar da figura marcante da universidade, que é o professor. É interessante que a estrutura da universidade medieval era muito simples, era professores e alunos, e aí tinha o reitor, mas que era, como falei das outras vezes, era um estudante. E, portanto, nessas circunstâncias nós tínhamos aí, então, uma coisa, digamos, uma relação muito direta entre as pessoas, embora algumas universidades tivessem já uma dimensão bem maior. Por exemplo, Bolonha se calcula em determinado momento que chega a 10 mil estudantes, outros falam até em 30 mil estudantes. E esses estudantes tinham também, inicialmente, muitos deles não pagavam. Mas depois se introduziu uma certa remuneração aos professores, mas o sistema era bastante, digamos, fluido, porque tem professores várias vezes que quando eles chegam no final do ano, eles dizem: olha, o ano que vem eu vou oferecer o curso de novo, embora vocês não tenham me pago, né? Vocês não me pagaram esse ano, embora não tenha recebido, mas ano que vem eu ofereço de novo o curso. Então existiam essas coisas, né? A figura principal, de fato, era, então, embora, por exemplo, o administrador da Universidade Italiana fosse um estudante, o reitor fosse um estudante, mas na Sorbonne e nas outras universidades já era um professor. Por exemplo, a Sorbonne, 1125, já é um professor, né? E a Sorbonne, como é uma universidade de teologia, né? Então, tinha um professor, assim como o seu reitor. E é interessante para a gente, lembrando que então a universidade era uma corporação. Por exemplo, a Sorbonne tem o seguinte lema: Universitas Magistrorum et Alumnorum, a corporação de alunos e professores, né? E então, e a ideia da universidade, que deixa de ser como corporação, são o século XV em diante, né? Mas a figura do professor era que atraía muitos alunos. E, então, por exemplo, o Bolonha nasce ao redor de dois professores, que é o Irnério e Graciano, que são dois professores, um de direito canônico, outro de direito civil. E então vinham gente de toda a Europa, vinha para estudar nessa universidade devido à figura do professor. Então esses professores é que davam prestígio à instituição, tornavam a universidade conhecida, e então você vinha realmente, percorriam grandes distâncias, de fato. Vinha, por exemplo, do atual território da Alemanha, que para a época, evidentemente, o sistema era bem mais precário. E, inclusive, por exemplo, nas universidades francesas, na Sorbonne e Orleans, nós temos estudantes ingleses que vão depois fundar, por exemplo, as universidades de Cambridge e Oxford. Essa mesma que está arrumando uma vacina para nós aí, né? Embora o nosso presidente, né, isso aqui não queira. Mas, então, mas voltando então, a Universidade de Oxford e Cambridge nasce num grupo de estudantes que migrou da Sorbonne de Orleans, da França, para então, tanto Oxford e os condados de Cambridge, na Inglaterra, né? Bom, o professor, então, é aquele que tem uma doutrina própria, é aquele que tem um pensamento próprio. Então, e daí que nós vamos ter, por exemplo, grandes professores. Nós vamos ter, por exemplo, um Tomás de Aquino, que vai ser um professor de teologia e que vai dar suas aulas, por exemplo, em universidades italianas, mas vai, durante um certo tempo, dar aula em Paris, né? Ele se desloca e vai até Paris. E, aliás, é numa viagem de volta de Paris que ele morre, pega uma doença lá, e acaba morrendo antes de retornar para a Itália. No seu trajeto de volta ele acaba falecendo. Mas então, os professores se deslocavam de uma universidade para outra, não com tanta frequência, mas principalmente os grandes mestres, né? E, então, professor, então nós tínhamos 3 níveis. O professor, de fato, então, é aquele que tem uma doutrina própria.
tem um pensamento próprio, por exemplo, a respeito das questões teológicas, ou também a respeito de questões civis, como, por exemplo, a questão da monarquia, né? O próprio Tomás de Aquino tem um texto se é melhor um regime monárquico ou é melhor um regime, digamos, que posteriormente vai ser chamado de democrático, com participação do povo. Então, essas questões são apresentadas, as grandes teses são apresentadas periodicamente, cada ano praticamente nós temos nas grandes universidades alguma tese que é sustentada sobre publicamente e que geravam aquilo que eram então as grandes polêmicas, né? As grandes polêmicas quando se debatiam questões tanto de teologia como questões de direito civil, mas lembrando que também há muito pensamento que surge fora autonomamente. Os medievais, muitos deles, por exemplo, Maquiavel não trabalha em nenhuma universidade, né? Mas tem lá uma influência muito grande. Depois, assim, o próprio Descartes trabalha, mas mais tarde chega a trabalhar, digamos, desempenhar a função de professor. Mas o Galileu também chega a ser professor, tem lá os problemas na Universidade de Pisa e depois também os seus problemas também lá, ele trabalha também em Pádua. Então as universidades eram a figura principal do professor. O professor, que tem, digamos, aquele que tem um pensamento próprio, abaixo dele vem o discípulo, isto é, o discípulo é aquele que a palavra discípulo vem de discere, que é discente, é aquele que aprende. Então, o discípulo é aquele que também segue a doutrina do mestre. E, então, ele, claro, aí ele é um defensor e ele não tem, digamos, um pensamento próprio no início. Muitos discípulos se tornam, digamos, independentes e depois vão construir o seu pensamento. Mas, inicialmente, ele é aquele que apresenta a doutrina do professor. E esses discípulos, por exemplo, são esses que têm um pouco mais contato com os estudantes. Mas quem tem muito contato, com muita frequência com os estudantes, são os leitores, né? O leitor que tem um papel fundamental. Então, o mestre, o discípulo, o leitor, que é aquele que, então, reproduz o pensamento para os estudantes. E ele simplesmente lê os textos. E os encontros são em locais, não há, por exemplo, salas de aulas, mas há encontros em locais, por exemplo, ligados à igreja ou a alguns órgãos. Os órgãos públicos também são muito restritos nessa época, são poucos. Então são locais normalmente mais ligados à igreja, né? E então o mestre, o discípulo, o leitor, e abaixo do leitor que vem o copista. O copista que então fazia o papel de reprodução dos textos, né? Era o xerox da época. Só que aí tem um problema muito sério. Os grandes copistas custavam muito caro. E os copistas, por exemplo, com letra melhor, textos mais claros, e também aqueles com desenhos, esses custavam muito caro. Então as boas cópias, de fato as cópias mais fidedignas, essas de fato implicavam, aí você tinha uma certa hierarquia entre os estudantes e então aqueles que não podiam pagavam copistas baratos, mas também não tinham certeza de que o pensamento de fato fora bem apropriado. As bibliotecas são pequenas, bibliotecas de 300 volumes, quer dizer, o que eu tenho aqui atrás de mim dava a biblioteca de... claro que o tipo de biblioteca é distinto, os volumes são maiores, as cópias são maiores, tudo, mas são bibliotecas pequenas e com alguns desses textos somente, né? E então o Best dita, por exemplo, ele dita para os copistas. Ele dita, por exemplo, tem um ou dois, até alguns dizem que, por exemplo, Tomás de Aquino chega a ter 6 copistas em que ele vai ditando textos diferentes. E, então,
esses copistas é que guardam a memória propriamente da universidade. Então essa figura do professor, que mais tarde é que vai, e na época, então ele tem um papel importante, sim, mas mais tarde sim é que então, vamos ter uma hierarquia. E lembrando que então, os professores, a grande maioria deixaram no século XIII, muitos são doutores, poucos que não são doutores têm condições de ensinar. E a palavra doutor vem de docere, doctor. Doctum é o particípio passado do verbo docere, que é ensinar. Então, aí o doutor é de fato aquele que ensina. E ao redor dessa figura se organiza então a universidade medieval, né? E depois, claro, e aí também tem o seguinte: com a universidade na instituição da igreja, a intervenção do Papa com frequência ela se dá em termos de doutrinas, e também aí há um certo, digamos, controle dos que estão na universidade. E então tem de fato aí a doutrina, de certa maneira, sempre é a doutrina oficial da igreja, e essas então é que deve ser ensinada. As interpretações podem variar, mas a doutrina central deve se manter. Vejam o seguinte: por exemplo, Lutero vai ser professor da universidade, Calvino também, Zwingli, que são reformistas, também vão trabalhar em universidades, que de fato então tinham um papel muito importante. Formavam os pensadores da época, poucos, é verdade, mas tinham esse papel importante. Os jesuítas, por exemplo, quando vão ser fundados no século XVI, Inácio de Loyola, uma das novidades que ele vai introduzir, ele vai exigir que os seus todos tenham o curso superior do clero, e o que demonstra e sabe-se que na Idade Média muitos não tinham curso superior, né? Mas a universidade propiciava, então, e de fato era transmissora do pensamento oficial. Tanto assim que, por exemplo, Bolonha vai ter alguns problemas por causa do direito civil, que também, então, deveria ser ensinado segundo as normas da igreja. Então, a figura central da universidade não é o reitor, mas é o professor, abaixo dele o discípulo, abaixo dele o leitor e abaixo dele os copistas. Essas são as figuras, digamos, centrais dentro da universidade. Depois a gente pode ver a universidade aí na mão dos príncipes, e depois, bom, se nós vamos ver hoje bem a universidade depois na mão do Estado, e hoje então essa gama de instituições, dependendo do país, cada um tem a sua forma de organização e designar o que é a universidade. E justamente a Unesco vai dizer, bem, nós não temos hoje, e vai lutar para que aquilo que é chamado de ensino superior tenha uma certa homogeneidade. Um abraço, gente, até a semana que vem.